Bom dia, amados do Senhor, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, o teu trabalho e tudo aquilo que você colocar às tuas mãos, que o Senhor venha prosperar. A minha oração é que o Senhor continue a te guardar para a glória do nome dele. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 7, o verso 9, diz assim: Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Irmãos, uma palavra tão conhecida que inúmeras vezes a gente ouve ela e tem detalhes nessa palavra que a gente não se atenta. Jesus ele está falando do centurião. O centurião tinha um servo enfermo em casa, a qual ele gostava muito, e ele ouviu falar que Jesus curava, que Jesus tinha o poder da cura. E ele não mediu esforço, ele foi atrás de Jesus para que curasse o seu servo. E Jesus disse: Eu vou até lá na sua casa. E a resposta dele foi que ele não era digno, né, de receber Jesus debaixo do teto da sua casa. E ele disse para Jesus que ele era um homem também que tinha, como que eu posso dizer, tinha influência, porque ele tinha muitos servos, ele poderia mandar e desmandar e eles obedeciam. Então, a mesma coisa era Jesus. Ele reconheceu Jesus como filho de Deus. E Jesus, ele vira para a multidão, como acabamos de ler aqui, e ele fala isso, né? Que nem mesmo em Israel ele achou tanta fé, e nem mesmo no meio daquela multidão. E é sobre esse detalhe que me chamou a atenção, o detalhe da multidão. Às vezes nós fazemos parte dessa multidão, da multidão que não acredita naquilo que o Senhor pode operar. Estamos ali no meio da multidão simplesmente seguindo a Jesus. Não é crendo que ele pode fazer o extraordinário. Há uma diferença muito grande em seguir e em crer em Jesus. Isso implica dizer que a multidão, pelo aquilo que Jesus declarou no meio da multidão, que no meio daquela multidão ele não encontrou uma fé tamanha como ele encontrou nesse centurião. E isso está mais do que claro, porque o verso que nós lemos informa isso. Então, qual é o o lugar que você está ocupando nesta manhã? Qual é o lugar que você tem buscado a ocupar na presença do Senhor? É o lugar da multidão que não crê, que não acredita, que está seguindo a Jesus, sabe que ele é o Filho de Deus, sabe que ele tem poder e autoridade para fazer acontecer o extraordinário? Ou você está fazendo parte do lugar desse centurião que acredita, mesmo não estando ali acompanhando Jesus todos os dias? Porque é fato que se Jesus vira para a multidão e diz que nem mesmo em Israel achou tanta fé, é porque centurião não estava ali acompanhando. Ele estava nos bastidores, acompanhando Jesus dos bastidores. E estava mais crente, mais convicto que Jesus é poderoso do que a multidão que lhe acompanhava todos os dias. Então a gente tem que tomar muito cuidado para entender e compreender qual é o lado que nós estamos seguindo, qual é o lado que nós estamos servindo também. Se é só Jesus, ele faz, mas não acredita que ele pode fazer na nossa vida.
E o que eu quero te dizer nesta manhã, creia. Não esteja somente no meio da multidão, acompanhando os milagres de Jesus. Esteja do lado do centurião, que crê e acredita que ele é o Filho de Deus, que o poder ele tem sobre as mãos, sobre os pés, sobre tudo. Jesus era poder. Aleluia. Então, o que Jesus ele fez naquele dia na vida deste homem, mudando a vida do seu servo. O texto diz que quando voltando-se para casa, ele já encontrou o seu servo sã, sem nenhuma enfermidade. Isso é fé. Isso é fé. Ei, tenha fé. Tenha fé. Se Jesus falou que vai fazer, ele vai fazer. Saia do meio dessa multidão, porque a multidão às vezes só vai nos oprimir e não vai nos deixar enxergar aquilo que o mestre já está realizando. Veja que o centurião disse que nem precisava Jesus entrar dentro da sua casa, bastava uma palavra liberada, o seu servo era curado. E assim, conforme a fé dele, Jesus fez, mostrando para mim e para você que ele não precisa nem tocar, basta uma palavra e o milagre acontecerá. E nesta manhã você fique com isso, com esta palavra, aleluia, que é um divisor de água na minha vida e na vida de muitos que creram, acreditaram, resolveram sair do meio da multidão e acreditar e tomar posse daquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa fazer resplandecer sobre ti a paz que excede todo entendimento.